Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso de programação orientada a objetos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre tratamento de exceção, né? O tratamento de exceção é uma forma de lidar com erros, né? Lidar com situações anômalas dentro da execução do programa. Então a gente vai passar por esse conteúdo, fazer uma pequena introdução para a motivação de tratamento de erros, né? Vamos falar de exceções e sua anatomia na linguagem de programação Java e falar um pouco como é que se comporta o fluxo de controle dos programas quando eles passam a lidar com tratamento de exceção. Então, como exemplo, vamos partir desse exemplo simples aqui, que é uma implementação daquela interface e banco, né? Então nós temos lá aquelas operações, né, que a gente viu nas aulas passadas, que são definidas nessa interface. E eu estou dizendo aqui que o MyBank, né, o meu banco, está implementando aí essa interface e banco. Observem que nós temos aí o método debitar, né? Então, basicamente, a lógica do debitar consiste em eu procurar uma conta, né, que ela é fornecida com o número, né? Então uso lá o meu repositório de contas, né? Procuro e aí eu passo e aplico a operação, né? Invocando o método debitar da classe conta que eu recupero e naquele valor, né? Que deve ser feito o débito. Porém a gente tem algumas ameaças nesse código aqui, né? Por exemplo, essa conta ela pode ser inexistente, então se ela é inexistente, o meu procurar vai retornar um nulo aí. E quando eu tentar acessar um método debitar, né, da variável conta, isso pode dar uma falha de execução, e meu programa pode ser interrompido, né, e ser finalizado. Um outro problema que a gente vê aí é e se o saldo, né, for insuficiente para realizar essa operação de débito? Né? Então a gente consegue ver que existem duas ameaças aí à execução desse fragmento de código. Então a gente poderia simplesmente fazer aí um conjunto de ifs e else, né? Ou de ifs aí, né? Para mitigar esses assuntos. Primeiro, a gente poderia ver, ó, esse primeiro if aí na linha 5, eu poderia dizer, ó, se a conta for diferente de nula, eu vou em frente, né? E dentro, uma vez que ela é diferente de nulo, eu posso verificar. Essa conta possui um saldo maior do que o valor que eu pretendo fazer o débito? Né? Se sim, eu vou lá e faço. Mas aqui surgem alguns problemas. Né? Como é que eu vou saber se esse método executou de forma correta ou falhou? Ou seja, não foi possível fazer a operação de débito. Né? Então a gente começa a ver que existem situações aqui que eu deveria tratar, que uma coisa é o fluxo do caminho feliz, né? Eu vou passar o número de uma conta que existe, e essa conta possui saldo suficiente para fazer essa operação de débito. Porém, qualquer uma dessas minhas premissas, elas podem ser furadas, né? Primeiro, a conta pode não existir, né? Então isso aí é um problema. E a outra, mesmo em existindo, ela pode não ter o saldo suficiente para a realização da operação. Nesse contexto aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma forma de estruturar o meu programa aqui para dar um feedback, né, para o código chamador desse método debitar. Então existe um código, né, que vai chamar esse debitar, vamos supor que seja um códigozinho que tem um menu, né, onde eu faço a operação, simulando ali um terminal de autoatendimento bancário, né? Então, esse código ele vai chamar esse método debitar e ele precisa saber se a operação foi realizada com sucesso ou não, quer seja para informar o cliente sobre a operação, quer seja para tomar uma outra ação, né? Então, nessa perspectiva, a gente poderia pensar na ideia mais básica, né? Eu posso simplesmente colocar uns else's aqui, né? Uns ifs e else's, e dependendo do que acontecer, eu imprimo na tela, né? Então, isso é uma forma de eu conseguir dar algum retorno para o código chamador, né? De que a operação deu certo ou não. Porém, se eu quisesse esse tipo de mensagem, ela sai no terminal, né? E ela não necessariamente ela retorna para quem chamou, né? Então, se tem um código que chamou, ele fica totalmente não ciente dessa mensagem que foi impressa.
Então eu poderia então pensar, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou então colocar que esse método vai retornar um booleano aí, e se tudo der certo, eu retorno verdadeiro, então o código chamador testa lá, ó, se retorno aqui for verdadeiro do debitar é porque deu certo a operação. Se falhou, né, ele vai retornar falso, né? E aí uma maneira mais, digamos aqui, que você poderia pensar mais completa de lidar com isso seria você juntar duas estratégias, né? Eu imprimo isso na tela e retorno o meu código aí de erro, né? Eu estou chamando de código de erro esse valor, se é true ou false, né? Então, mas aí a gente tem que pensar um pouquinho que essas abordagens elas não são interessantes, né? Por vários motivos, né? Quais os problemas que elas trazem, né? Então vamos pensar aqui sobre os códigos de erro. Né? Uma das coisas que vai acontecer, ó, nesse exemplo que a gente viu, a gente só precisa retornar true ou false, né? Mas perceba que o false, né, o valor falso, ele pode indicar dois tipos de erro. Um, a conta não existe. Dois, saldo insuficiente. Se eu quiser saber esse nível de detalhe da causa do problema, para dar um retorno mais apropriado, um tratamento mais apropriado, perceba que eu não tenho uma condição de discernir qual foi o tipo da falha que aconteceu. Agora imagine aí se esse método originalmente ele já retornasse um tipo de retorno, né? Vamos supor que ele retornasse, fosse um método de uma calculadora, né, para ilustrar aqui, ou então aquele método do banco que retorna o número de contas, né? Então, se eu tivesse aquele número de contas, ele retorna um inteiro, né? Um inteiro. E se eu quisesse sinalizar dentro do range dos inteiros, eu teria que escolher códigos específicos, né? Inteiro, valores específicos de inteiro, para caracterizar cada tipo de erro que eu gostaria. Entretanto, pode haver uma sobreposição da resposta correta, porque ela reside no domínio dos inteiros, e esses códigos de erro, que também tem que ser agora, uma vez que o método tem um tipo de retorno que é inteiro, então o retorno dos códigos de erro também vai estar incorporados no conjunto dos inteiros. Portanto, pode ocorrer o caso de eu retornar um código de erro e esse código de erro, por exemplo, ser um valor válido para o retorno do método. Então, isso daí é um problema, né? Quando você tem os códigos de retorno, né? Esses códigos de erro que você precisa retornar, quando eles calham com o domínio de possível retorno do comportamento normal do método, ok? Do outro lado, você tem um método chamador, né? Então, esse método chamador ele vai ter que saber todos os tipos de código de erro que aquele método que ele está chamando pode retornar. E ele vai ter que criar uma estrutura de controle de fluxo lá, né? De if, else, né? Para verificar se o código for esse, faça aquilo, se o código for aquele outro, faça aquilo outro. Então isso acaba exigindo, né, que o programador tenha noção sobre o comportamento interno do método que ele chama ali. E não deveria, né? Então isso gera um acoplamento muito forte entre o código chamador e o código chamado, né? Entre o método chamador e o método chamado. Além disso, a gente começa a ter o que nós chamamos de mistura entre o código que realmente vai fazer ali no método chamador, né? O tratamento do retorno ali para a funcionalidade, né? Daquilo que ele está se propondo a resolver, e um outro código, que é o código de tratamento de erro, né? Que se der um erro, eu vou fazer um if, um else ali, e esse código vai ficar misturado na lógica de negócio ali, né? Na lógica do código funcional. Isso vai ter repercussão na manutenibilidade do programa. Né? Supondo que um outro programador for dar manutenção nesse código, ele vai começar a ter que entender aquilo ali, pode levar mais tempo, né? E pode dificultar a manutenção. E vamos supor que por algum motivo você resolva mudar os códigos de erro de um método, né? Os códigos que ele retorna. Então vou ter que ir em todos os métodos que chamam aquele método e também ajustar o código, né? Olha, já tem mais um caso aqui de código de erro que aquele método pode sinalizar, então tem que fazer um else aqui, um if else, para também incorporar o caso de erro ali, né? Então isso é muito ruim.
Além disso, né, dos códigos de erro, existem as mensagens de erro. Então, elas são úteis apenas para seres humanos ali verem no terminal, né? Então, geralmente aquilo ali pode vir um stack trace, né? Pode vir uma informação não muito amigável, né? Então, o usuário pode tomar um susto, né? Que é quando acontece quando você acessa algum sistema na internet, por exemplo, né? O sistema nosso acadêmico, acontece isso também, às vezes tem uma falha e aparece o que nós chamamos da pilha, né? O stack trace ali, do que aconteceu, né? Então, aquele problema ali pode assustar o usuário, né? Então, às vezes não é recomendado que você printe essas mensagens direta na tela para o usuário final. E o código do chamador não consegue entender essas mensagens. Então também você não vai conseguir interpretar se aquela operação que deveria ser feita pelo método que foi chamado ocorreu ou não, de fato. Então, esse preâmbulo que eu fiz aqui, é só para mostrar para vocês que existe um impasse aí quando você começa a querer tratar situações excepcionais ou anormais dentro do seu código e como eu estruturar isso para não ter problemas futuros, né? Então, a linguagem de programação Java, ela propõe o que chama tratamento de exceções, né? Ao invés de códigos e mensagens de erro, né, nós vamos ter uma exceção. Então, uma exceção é como se fosse um evento ali que ele modela nessa situação de anomalia e, junto com o que nós chamamos de mecanismo de tratamento de exceção, que vamos explicar um pouco mais à frente, ele ajuda a interromper a execução do programa, desviando o fluxo de controle para que o código de tratamento daquele erro só ele seja ativado, né? Então ele possa executar para então assim decidir se o programa pode continuar sua execução normalmente, voltar à sua execução normal, ou então se realmente deve interromper e não prosseguir mais adiante, né? Em Java, né, essas exceções elas são representadas como instâncias de classes específicas, né? E existe toda uma hierarquia geral em Java. Essa daqui é a básica, né? Então existe lá no topo da hierarquia o que nós chamamos de trouble, né? Então ela representa essa categoria do que nós chamamos exception, que está aqui no ramo da esquerda, e a categoria de error, né? Então nós estamos focando em exception, né? Em exception ela tem várias subcategorias. Quando a gente estiver falando de arquivos, né, na nossa próxima aula, vocês vão ver que existem vários exceções do tipo IO exception, né? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre essa categoria de IO exception que tem a ver com entrada e saída, né? Existe a categoria de runtime exception e várias subcategorias. E aqui você pode criar a sua própria exceção, né? Então você cria uma classe, que é a sua exceção, você dá o nome e essa classe, ela é da classe exception. Tipicamente, nós usamos assim para criar uma exceção customizada, né? Então, isso aqui é uma exceção que nós chamamos de customizada ou definida pelo usuário programador, certo? Então, como é que ela fica, né? Então, você pode simplesmente fazer essa herança, né? E você pode colocar aí atributos nessa classe. É uma classe, né? Você vai herdar, então você vai poder colocar atributos e métodos que você julgar necessário para melhor capturar as informações de uma exceção, né? Então, você pode guardar essas informações extras sobre essa situação anormal. Você pode, como você está criando uma classe, então você consegue associar aquela classe a um tipo de exceção. Então, quando você define aquele tipo de exceção, na hora de tratar fica muito fácil. Você sabe que ocorreu um erro daquele tipo. Então você pode se programar para deixar aquele código de tratamento de erro adequado para tratar aquele tipo de exceção. Vamos para aqueles nossos dois exemplos lá, né, do sistema bancário. Então, nós temos lá uma exceção que representa uma conta inexistente. Então, eu estou criando aí o que nós chamamos de CI, né, de conta inexistente, exception. Então, ela herda da classe exception do Java. E eu estou dizendo que ela vai ter um atributo privado, que é o número, né, o número da conta, que em tese eu estou buscando e não encontrei. E ela tem um construtor aí, que ela recebe esse número, e ela usa o construtor da superclasse também para passar essa informação para a superclasse.
e ele seta o valor do número, né? Essa mensagem super aí, a mensagem que em tese pode ser impressa na tela, né? Ou com detalhes sobre aquela exceção. Eu estou dando apenas um exemplozinho aqui, né? E eu guardo o número daquela conta que eu busquei e não achei, né? Então eu consigo fazer isso. Uma outra, como é que eu descreveria então a minha exceção de saldo insuficiente? Então eu estou colocando ali ó, o valor que eu queria fazer o débito, né? O número dessa conta que eu tentei fazer o débito tem saldo suficiente e no construtor dessa classe, né, dessa exceção, eu estou usando exatamente o saldo e o número. Então, quando eu for instanciar essa exceção, eu vou lá e passo esses valores para que eu possa, num local apropriado, recuperar essas informações adicionais na hora que eu estiver tratando essa exceção, né? Estiver lidando com esse, escrevendo o meu código de tratamento de erro que vai lidar com esse tipo de erro que é essa exceção. Então, de uma forma geral, como é que funciona o mecanismo de tratamento de exceção do Java, né? Então, você tem o seguinte, né? Todo programa Java, ele possui o que nós chamamos de pilha de chamada de métodos. Como é que isso funciona? Eu tenho um método A, que pode chamar o método B, então ele chama o método B, e tem o método C. Então, no Java, ele vai empilhando lá no que nós chamamos dessa pilha de chamadas, esses métodos, né? Então eu tenho como se fosse uma espécie de ponteiro lá na pilha que eu sei que A chamou B, que chamou C. Então eles vão para a pilha de execução, né, em memória, e eu sei, né, que quando o B terminar de executar, ele vai retornar. Então o fluxo de controle volta para o método B, e quando termina de executar, volta o fluxo de controle para o método A. Perfeito? Então vamos supor que esses métodos A, B e C agora eles estejam incorporando construtos da linguagem Java para lidar com exceções. Tá? Então eu vou falar rapidamente aqui sobre esses construtos que estão grifados aqui, né? O bloco try, o bloco catch e o bloco finally ali no método A, mas a gente vai detalhar um pouquinho mais ao longo dessa aula. Então ali, ó, tudo que tem dentro do bloco try, quer dizer, ó, o que está aqui dentro é porque eventualmente pode sinalizar um erro, que ocorreu algum erro de execução. Então no bloco A, no método A ali, ó, na linha 3, eu estou chamando o método B. Perceba que lá na assinatura do método B existe uma palavrinha reservada chamada throws, ou seja, eu estou dizendo que o método B pode eventualmente levantar a exceção do tipo E. Perfeito? Então, se eu assinei que o método B pode levantar ou sinalizar aí, né, uma exceção do tipo E, lá no meu modo, no meu método A, quando eu vou chamar o bloco E, eu já me preparo. Então, eu digo, ó, pode, tente aqui, né, try, tente executar o bloco B, né? Se der algum problema e ele retornar aí, né, ele levantar uma exceção do tipo E, eu tenho o bloco cat. Esse bloco cat, o que ele faz? Ó, se a exceção que o método B levantar for do tipo E, e aí tem um Ezinho minúsculo, que é para pegar tipo, como se fosse uma referência para essa exceção que foi levantada, aí eu posso escrever meu código. Ó. Dentro desse cat block aí, desse bloco cat, eu vou lá e escrevo. Ó. Ah, aconteceu esse erro, então posso fazer qualquer operação ali, escrevo um código de tratamento, posso até imprimir alguma informação na tela, ou então salvar num log, né, essa exceção. E existe ali um código que a gente chama de código finally, um código final, que ele é opcional, mas eu posso dizer assim, ó, independente do que aconteça, se o código der certo ou tiver alguma exceção, execute essa linha de código aqui, certo? Então ali eu estou querendo criar esse blocozinho finally exatamente para obrigar que aquele código seja executado. Perceba que se lá no bloco try o método B executar normalmente, ok, o cat block não é executado, e se houver realmente o finally, aí aquele código que está escrito no finally é executado, e o restante do código do método A, se tivesse ali depois da linha 8, né, mais instruções, essas instruções seriam executadas normalmente, ok? E mesmo no caso de eu cair no cat block aí, ou seja, uma exceção vier, eu posso ir lá, é, se no código eu puder fazer algum tratamento, alguma contenção para aquele erro,
Depois que o cat block executar, se não houver um comando para o programa interromper essa execução, o bloco final vai ser executado e as instruções subsequentes do método também serão executadas. Mas agora vamos lá analisar um pouco o que seria esse método B, né? Então, o método B ele não tem nenhum código de erro em si, ele não trata nada, mas é porque ele chama o método C, que por sua vez, ele tem lá, eu coloquei um códigozinho aqui para simular, né? Se você tiver alguma condição ali, se for verdadeira, ele vai executar um código e tudo funciona normal no método C. Porém, se aquela condição ali, eu coloquei alguma condição, porque pode ser qualquer condição, não, um exemplo ilustrativo. Então, ele vai cair no else. E perceba que tem ali um construto chamado throw, né? Sem o s, que lá na assinatura do método tem um throws, né? Com s no plural. Então, eu estou fazendo um throw e eu estou instanciando a exceção do tipo E. Então, ele está me dizendo, ó, lance, né? Essa instância aqui da exceção E. E aí o que acontece? Na hora que ele faz isso, o fluxo de controle é repassado para o mecanismo Java. E o que ele faz? Olha aqui a figura no canto superior direito. Quando essa exceção entra nesse código aí, throw new é, no método C, eu digo que a exceção é levantada. E aí o fluxo de execução passa para o mecanismo de tratamento de exceção do Java, né, que é uma parte da máquina virtual Java lá, e ele vai fazer o seguinte, ó, percorra, né, a pilha de chamada de métodos na ordem inversa e procure aí um tratador, que é um tratador, um cat block, que case com o tipo da exceção que for levantada. Então ele vai lá e procura. Ó. O método B possui um cat block para a exceção do tipo E? Não, não possui. Então ele volta na pilha e aí ele chega lá no método A. Tem um cat block para a exceção do tipo E? Tem sim. Então ele vai e retorna o fluxo de controle para o cat block. Perceba que eu não precisei colocar if e else para saber qual era o retorno do método para eu executar meu código de erro. Então, assim que a exceção é sinalizada, o primeiro cat block que está na ordem inversa aí, né, da pilha de chamada de métodos, vai receber o fluxo de controle e ele passa a executar. Perfeito? Então, isso é como funciona o mecanismo de tratamento de exceção na linguagem Java. Mas agora vamos olhar um pouquinho mais detalhadamente para esses construtos aí da linguagem Java, né? Então, para levantar uma exceção, né, eu vou usar o construto throw, né? Então, eu vou fazer throw e logo em seguida eu tenho que passar uma instância da exceção que eu quero levantar. Naquele exemplozinho ali, a gente mostrou a exceção E, né? Então, eu instancio a exceção E e mando levantá-la. Todo método que levanta uma exceção e não trata, ou seja, ela deve ser sinalizada externamente, ele precisa indicar isso na assinatura do método usando a palavra reservada throws, certo? Então digo, ó, esse método aqui pode throws a exceção do tipo tal. E eu posso dizer que ele pode sinalizar mais de uma exceção, então pode ter throws, exceção do tipo 1, vírgula, exceção do tipo 2 e assim sucessivamente. Então, como é que a gente faria aqui no nosso códigozinho do MyBank? Então, vamos pensar primeiro no tratamento da exceção de conta inexistente. Então, lá no else, em vez de retornar um código de retorno, né, ou mesmo imprintar uma mensagem, eu levanto ali, né, aquela exceção que eu mostrei para vocês ali mais cedo, de como seria a estrutura daquela classe, né, de conta inexistente exception, passo o número como argumento e aviso ali na assinatura do método, né? Olha só, esse método aqui pode levantar esse tipo de erro, ok? E aí, quem chamar esse método tem que se preparar. Ou a pessoa resolve tratar aquele erro ali naquele momento que você chama, ou então você também pode dizer assim, ó, eu quero propagar isso para frente. A gente vai mostrar um exemplo sobre essa propagação mais à frente, tá certo? Uma pergunta: onde vocês acham, né, que a gente deveria levantar a exceção saldo insuficiente exception? Dentro do código do banco ou dentro do código da conta? Afinal de contas, né,
as classes conta é que entende sobre o seu saldo, né? Vamos analisar as opções que a gente tem. Vamos pensar essa opção 1, onde esse código vai ser tratado dentro da classe MyBank. Então, o que a gente teria, né? A gente teria adicionado a conta o SI exception ali na assinatura do método e lá no else, né, mais interno, eu diria, ó, se não tiver saldo, eu levanto o saldo insuficiente exception, ok? Só que aí, eu não sei se vocês estão se recordando, a condição, né, para a variedade das nossas hierarquias de classes, né, não é bem essa, em que esse if na linha 6 é satisfeito, né? Então, dependendo, se você tiver uma conta imposto, não basta o saldo ser maior ou igual do que o valor, né? Ele precisa ser maior ou igual do que esse valor acrescido do imposto que vai ser debitado também, né? Então, perceba que aqui não parece ser o local de eu levantar uma exceção do tipo saldo insuficiente. Quem tem maior propriedade para identificar a condição de saldo insuficiente é a própria conta, né? Então vamos analisar essa segunda opção considerando essa hierarquia, né, do nosso sistema bancário. Então na nossa hierarquia nós temos a conta abstrata que possui o método debitar, que ele é abstrato, e nós temos aquele branch, né, que separam as implementações dessa classe abstrata na classe conta e no branch da classe conta imposto. Então eu teria que fazer alterações agora nos códigos da nossa conta abstrata e da nossa classe conta e conta imposto para incorporar essa possibilidade de lidar com a exceção de saldo insuficiente, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir no método debitar, né, da classe conta abstrata, e aí eu vou sinalizar que esse método é um método abstrato e que ele pode levantar um erro, né, uma exceção de saldo insuficiente. Da mesma forma, então eu preciso ir lá na conta, na classe conta, né, que herda da classe conta abstrata, e aí eu implemento esse código, né? Tá lá na assinatura que ele pode sinalizar um saldo insuficiente exception, e aí eu coloco a condição, né? Se o valor for maior do que o saldo, né? Então, se ele for maior, eu digo, ó, é saldo insuficiente, levanta a exceção. Perfeito? Na conta imposto, eu checo se o valor acrescido da taxa de imposto, né, é maior do que o saldo. Se isso for verdade, é porque eu não tenho saldo suficiente para realizar aquela operação. Então, eu levanto a exceção de saldo insuficiente, né? Se a condição for satisfeita, o método executa normalmente, né? E aí, tudo ok. Então, como é que eu lidaria, então, com esses caras aqui dentro do método debitar, né, do MyBank? Então, eu poderia fazer da seguinte forma. Eu agora tenho, como eu coloquei o levantamento da exceção saldo insuficiente dentro do código debitar, eu basicamente digo, ó, eu não quero tratar esse saldo insuficiente aqui, eu quero sinalizar isso para frente, né, propagar a exceção para frente. Eu deixo lá na assinatura do método que saldo insuficiente exception também pode acontecer quando você chamar esse método debitar aqui, né? Quando você chamar o debitar do MyBank, pode acontecer uma exceção que o próprio debitar do MyBank levanta, que é o conta inexistente exception, mas de forma indireta, o método debitar da classe conta também pode levantar um outro tipo de exceção, que é o SI exception, né? Então, nesse caso, como não é função do MyBank tratar essa exceção aqui, ele simplesmente propaga essa exceção que vem, que eventualmente pode vir do debitar da conta, para um outro método que fez a chamada ao debitar do MyBank. Ok? Então, de uma forma geral, né, fica aqui a descrição de eu preciso ter na assinatura do método, né, identificar quais exceções ele pode sinalizar, né, ele pode sinalizar para frente, e na hora de levantar ele usa o comando throw new, né, o tipo da exceção, passando os argumentos necessários.
Aqui imaginemos que seja um método, né, que faz uma chamada ao método debitar da classe MyBank. Então ele pode agir de duas formas. A primeira forma que ele pode agir é ignorar as exceções, né, não tratar as exceções e simplesmente dizer, olha, eu não quero lidar com essas exceções aqui, que vem a partir da chamada do método debitado MyBank, ou então ele pode optar por fazer o tratamento. E aí é onde é que entra aqueles construtos que eu falei para vocês ali mais cedo, né? Então, eu tenho o bloco try, onde eu vou lá e, ó, mybank.debitar. Se tudo acontecer tranquilamente, ele segue a execução a partir da linha, esse código da linha 4 é executado corretamente, ele faz a execução das outras instruções que caso tenha aí depois da linha 4, e em seguida, né, ele pula lá para a linha 13, né, para que passe a executar as outras instruções que venham ali depois, caso exista alguma instrução ali a ser executada. Então, se tudo der certo, acontece isso. Caso contrário, aí no primeiro cat block, ó, se for um saldo insuficiente, eu estou escrevendo aqui um código. Ó, imprime aí é, a variável SIE, né, que é uma instância que foi levantada lá da exceção. Eu dou um get message, né, e essa mensagem é aquela mensagem que eu passei no construtor, né, e pego as informações adicionais, dizendo o número e o saldo da conta e imprimo, né. Então isso aqui foi uma maneira de lidar com isso. O mesmo eu poderia fazer ali a partir da linha 11, né, no cat block, que fica responsável por capturar e tratar ali exceções do tipo conta inexistente. Então, eu poderia ter esse método qualquer aí, né, lidando dessas duas maneiras com as exceções que vêm do debitar da classe MyBank. Perfeito? Então, como eu disse para vocês, existem o bloco try, né, e o bloco clet, e eles são os mais utilizados, né? O try, ele circunda ali o código que eventualmente pode levantar uma exceção, e o bloco cat, ele é destinado a mapear o tipo da exceção que foi eventualmente levantada ali dentro ou sinalizada dentro do método do bloco try, e retomar o fluxo de controle, né, o mecanismo de tratamento de exceção do Java vai procurar ali na pilha de chamada e retorna o fluxo de controle para o cat block, o primeiro cat block, naquela sequência de chamadas, que possui, né, o tipo da exceção levantada. E aquele código passa a ser executado automaticamente. Né? Então, esse desvio de fluxo aí é feito pelo mecanismo de tratamento de exceção. Tá ok? Especificamente aqui nessa imagem, eu gostaria de mostrar que o finally block é opcional, ele sempre é executado. Então, a estrutura geral do try, cat, finally, né, blocks, ela segue essa ordem. Eu tenho o try, os cats, né, que para as exceções que podem ocorrer, e eu tenho o finally block, que é executado, quer seja quando eu executo o que está dentro do try block de maneira sem ter falhas, então logo depois que eu termino a execução, eu desvio para o final block, ou então se houver uma exceção, depois que o tratador da exceção, né, o cat block, associado àquela exceção, executar, eu também redireciono para esse final block, ok? Então era isso, e a gente fica por aqui, e até uma próxima.